Bem com vocês, meu nome é Marcel Marques, sou advogado. De antemão, sugiro que você coloque esse vídeo na velocidade 1.25, 1.5, porque eu vou falar agora sobre a tomada de decisão apoiada. Eu vim dos vídeos anteriores falando sobre interdição, curatela, depois eu comecei a falar sobre alternativas à interdição, como por exemplo, a possibilidade de você se autocuratelar. E agora eu vou falar sobre a tomada de decisão apoiada, que é um procedimento judicial que foi incluído no ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 1783-A do Código Civil, como resultado da alteração da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, que eu já comentei en passant nos vídeos anteriores. O artigo 1783-A, ele fala: a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhes apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. São 11 parágrafos descrevendo como isso acontece, sendo que do primeiro ao quinto parágrafo é relatado como é disposto aqui, como realmente funciona. Do sexto ao 11º, eventuais problemas que aconteçam no exercício da tomada de decisão apoiada. Então acontece o seguinte: é um processo judicial, a própria pessoa e seus apoiadores elaboram um termo contendo os limites do apoio, e a função dos apoiadores, e o juiz recebe esse pedido, houve uma equipe multidisciplinar, Ministério Público, o próprio requerente e os apoiadores numa entrevista para entender se tudo isso é necessário. A tomada de decisão apoiada, ela surte efeito perante terceiros, diferente de uma pessoa que realiza um negócio sendo considerada incapaz. A pessoa que é beneficiária da tomada de decisão apoiada, ela é uma pessoa capaz, ela apenas precisa de suporte por conta de alguma limitação da sua deficiência para efetivar o negócio, para não ficar à margem da sociedade. Foi muito bacana esse procedimento. Então, numa compra e venda de uma casa, por exemplo, ela é subsidiada pelos apoiadores e o comprador, por exemplo, da pessoa beneficiária do apoio, pode inclusive exigir que os apoiadores registrem de próprio punho ou anexem o termo do apoio para poder conferir maior segurança jurídica no negócio que foi realizado, tá bom? Do sexto ao 11º parágrafos, como eu falei, diz respeito a eventuais problemas que possam acontecer no exercício do apoio às tomadas de decisão, como, por exemplo, divergência entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores. Tem interferência do juiz para resolver a questão. Vamos ver que talvez isso seja alguma controvérsia. O apoiador pode, se o apoiador negligenciar o apoio, dentre outras falhas, o apoiado pode denunciá-lo e requerer a substituição. Isso tudo vai ser verificado dentro do processo. A pessoa apoiada também pode pedir o término do processo a qualquer tempo, bem como o apoiador do seu desligamento, se houver um mínimo justo motivo. Finalmente, é importante frisar que os apoiadores, assim como os curadores na interdição, devem prestar contas dos seus encargos em relação à pessoa apoiada. Por considerações finais, pessoal, eu posso acrescentar que os apoiadores podem ser remunerados, assim como os curadores lá no processo de interdição. A tomada de decisão apoiada pode ou não ter prazo, tá? Isso depende do que foi firmado. Há controvérsia, como eu comentei anteriormente, com relação à decisão do juiz interferir nessa divergência entre apoiador e apoiado, uma vez que o Estado deve evitar interferir na autonomia privada das pessoas. E a lei diz, salvo em caso de prejuízo ao apoiado. Uma interpretação, vamos dizer assim, sistemática desse artigo. E caso o apoiado decida seguir uma orientação diferente do apoiador, que possa causar insegurança jurídica, o apoiador ele pode verificar que não tem sido suficiente a sua
participação no apoio e usar isso como justo motivo para se afastar desse encargo. Tá bom, pessoal? É isso aí, a tomada de decisão apoiada, o básico, os desdobramentos e relações variam conforme a deficiência, conforme as especificidades de cada caso. Sendo o caso de você precisar de um apoio às suas tomadas de decisão em razão da deficiência que você possui, verifique se essa medida pode lhe ser interessante. São pouquíssimas pessoas que usam esse procedimento e, se for o caso, o seu ou de algum conhecido que esteja sentindo dificuldades de estar inserido na sociedade, compartilhe esse vídeo, quem sabe você pode ajudá-lo. Tá bom? Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.